Ei, gente, e aí? Todo mundo bem? Graças a Deus, né? Pois é, hoje a gente fala sobre tantos assuntos, né? Queria comentar com vocês que eu estou estudando é, a Bíblia na parte das missões, né? E eu estava aqui pensando, pois é, se o mundo todo já tivesse sido evangelizado com o Evangelho de Jesus, todo mundo tivesse seguindo o exemplo de Jesus, não teríamos guerras internacionais, nem locais, e nem essas guerrilhas urbanas aí, né? Essas coisas todas que acontecem nas grandes cidades e já estão chegando às pequenas cidades, né? Daqui a pouco não vai ter lugar nem para a gente esconder, né? Mas isso tudo está predito que vai ter mesmo essa situação. Difícil. O segredo é a gente permanecer com Deus, né? Aqueles que conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, acreditam em Deus e estão felizes na vida com Jesus, fica mais tranquilo. Mas aqueles que não sabem, aí fica olhando esses vídeos aí do YouTube e da internet, essas notícias da internet, cada dia é uma coisa aí, você às vezes não sabe nem se é fake aquilo ou se não é fake, né? Porque também os bandidos estão soltos. Mas as pessoas acreditam em tudo e em todos, mas o que precisa acreditar não acredita. Então a missão é muito importante. Se a gente faz missão onde você mora, na sua cidade, no país, e às vezes às vezes não, tem muitos de nós, né, que podem ir, decidem ir, têm condições de ir, e a igreja ajuda a ir. Vai para fora do país, para outros países onde não existe fé em Jesus. Então começa lá a morar lá e tudo, e a ser um testemunho naquele lugar. Essa missão aí é uma missão que não é a gente que inventou, não é a igreja que inventou, não é a pessoa sem serviço que inventou, né? Isso aí foi uma ordem de Jesus. Ide pelo mundo, pregar o evangelho. Qual é o evangelho? Aquele que ele já testemunhou, já deu até exemplo ali com a própria vida dele, né? Pregar o evangelho, não só pregar, dar o seu testemunho, viver o evangelho onde quer que você for e espalhar esse evangelho para o mundo todo. Era isso que Jesus queria. Quando todo mundo fosse cristão, aceitasse a Jesus como Deus aqui na terra, aceitasse os ensinamentos de Jesus, aí seria uma bênção. A paz ia reinar no mundo todo, né? Seria uma bênção. Então, mas enquanto isso não acontece, a gente está fazendo o que a gente pode, onde quer que a gente vá. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas fica aí falando desse livro velho, antigo, que não tem nada a ver. O livro tem todo a ver com a gente. Se você estudar a Bíblia, você vê a sua história ali. Você vê a história do seu pai, da sua mãe, do seu ancestral, todo mundo ali. O ser humano é o mesmo. Desde que Deus fez Adão e Eva, já começou a errar, já começou. Todo mundo foi pegando esse gene do erro aí e foi ficando todo mundo errado. Na verdade, a gente quer fazer o bem, mas não consegue. Já tem aquela coisa dentro da gente, aquele mal entranhado ali que a gente quer fazer, mas o corpo da gente não quer fazer e vira aquele conflito, né? Por isso que é o conflito dos séculos, né? É o conflito entre o bem e o mal no mundo, o bem e o mal no seu país, o bem e o mal dentro de você, dentro da sua família. É uma luta constante que a gente tem entre o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins. Isso aí até Jesus voltar, né? Estudando Abraão, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, porque não precisa da gente falar para o Senhor: Senhor, está o maior problema aqui, não sei o quê. A gente fala porque a gente sente essa necessidade de desabafar com Deus. Mas Deus já está vendo o pecado chegando aqui, ó. Já está vendo tudo que as pessoas fazem de mal aqui. Então, não é um caso mas
tem que contar para Deus o que está acontecendo, que Ele sabe o que está acontecendo. Quando estava Sodoma e Gomorra, aquele pessoal lá todo depravado, porque tudo acabou sendo permitido, ou se não fosse permitido, eles conseguiam pela violência. Então Deus decidiu, né, acabar com aquilo. E Abraão, o que me surpreende é que Abraão foi intercedendo por eles, até se tivesse 10 pessoas, se Deus não destruísse aquela cidade. Ele